A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Bom, eu estou de volta aqui com o Dr. Marco Cassu para falar do diabetes. Já estamos terminando esse tema tão polêmico, tão pesado para algumas pessoas, mas é a realidade. Dr. Marco Cassu, é um prazer ter no Arte de Fazer Amigos. Eu gostaria de hoje falarmos a respeito de o diabetes. Ele não dá só hereditariamente, nem o que ocasiona em muitos pacientes o diabetes. Alexandre, existem algumas causas bastante atípicas de diabetes, mas não menos infrequentes. O que eu quero dizer com isso é que elas são pouco comuns, mas existem. Por exemplo, um caso bastante conhecido é o caso da gestante que tem rubéola e o feto é acometido pela rubéola congênita. Então, esse feto pode desenvolver, pela destruição das células do pâncreas, um diabetes ou já no parto, no nascimento, ou um pouco mais tarde. Outros vírus, como o Coxsackie-B, como adenovírus, eles também podem ocasionar destruição das células do pâncreas e podem fazer um diabetes também em qualquer fase. Se for uma fase anterior, vai ser diabetes do tipo 1. Se for mais tarde, pode ser diabetes do tipo 2. Me desculpa interromper o senhor, mas o que é esses dois vírus aí que eu não entendi? O senhor falou o nome científico. Tá. Nós, infelizmente, estamos rodeados desses vírus a todo instante. Quando nós temos uma infecção desse tipo, por exemplo, um vírus de Coxsackie vírus, pode ser um vírus que dê em parede respiratória ou, eventualmente, na parte gastrointestinal. Como pega esse vírus? Do ar? Do bar. Meu Deus. Nós estamos assim. E tem outros casos interessantes do diabetes que se adquire depois de se fazer o uso prolongado de certos remédios. Por exemplo, o uso completo de corticoide para tratar doenças autoimunes ou como complemento do tratamento de ciclos de quimioterapia. Inclusive a cicloposporina, que é uma outra medicação que é utilizada em certos tipos de cânceres, fazem com que o indivíduo pode desenvolver diabetes, infelizmente, pela destruição das células do pâncreas. Então tá, olha só, eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, mas houve uma pergunta a respeito, as pessoas gostariam que o senhor falasse um pouquinho mais sobre um outro assunto que a gente tocou na semana passada, que é a respeito dos produtos anabolizantes. O que é um anabolizante, doutor? Um anabolizante, na verdade, é um estimulante de uma função hormonal. Tá. Especificamente é utilizado para desenvolver uma característica de um certo hormônio. Por exemplo, você pode usar um anabolizante, no caso dos homens, para poder forçar o aumento de uma massa muscular. Certo? Então, nesse caso, são utilizados ou pré-hormônios que se transformariam em hormônios no corpo, ou o próprio hormônio já para poder fazer. É interessante notar que o uso desses hormônios pode ser necessário em alguns casos em que o indivíduo tenha deficiência de hormônio. E não precisa esperar o indivíduo ter a sua andropausa, eventualmente, para ter. Diabéticos, inclusive, em idade menor, têm dificuldades de fazer uma manutenção do seu estado de testosterona e muitas vezes já está sendo preconizada a reposição dessa testosterona. Então, esses anabólicos, quando a gente fala, são às vezes hormônios necessários dependendo de cada caso. Claro. O que leva à doença é serem usados sem necessidade. Jovens de 17, 18, 20 anos que estão tomando para ganhar mais massa muscular. Tomam de forma errada e essa forma errada é que causa o problema, é isso? Perfeito. Ou usado de forma errada ou usado em dose a mais do que necessário. Tem pessoas que podem precisar de uma dose e utilizam mais do que aquilo. Então, o efeito anabolizante é um efeito necessário, um efeito importante. Agora, temos que pensar até onde esse efeito é desejado naquela dose. Então tá, continue mandando seus e-mails, Dr. Cassu está aqui para responder. Semana que vem nós vamos atender a seus pedidos, atender aos seus e-mails, tá ok? Um abraço, muito obrigado, Cassu, e até a semana que vem. Obrigado. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.